Olá rapaziada, estamos aqui para uma aula especial de Teorema das Bissetrizes e nós vamos agora dar início a todo o conhecimento teórico necessário para explicar como foi que eu fiz uma solução para aquele problema dos bombeiros usando quádruplas harmônicas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é mostrar para vocês o Teorema das Bissetrizes internas. Reparem que vocês têm aqui uma bissetriz, que é a seviana que corta o ângulo em duas partes iguais. De antemão já venho logo dizendo para vocês, por favor, não é porque corta os ângulos em partes iguais que vai cortar os lados em partes iguais. Essa lógica ela só é utilizada para alguns triângulos. Em via de regra, de maneira geral, isso não acontece. Então, a bissetriz é a seviana que corta o ângulo em duas partes iguais. Como essa bissetriz aqui está dentro da região triangular, ela é classificada como bissetriz interna. Mas repare que eu vou traçar uma reta paralela a ela, bem aqui, de tal forma que ela é paralela à bissetriz. Portanto, esse ângulo alfa que está aqui, ele pode ser transportado para cá, porque são dois ângulos correspondentes. O mesmo valor daqui vai dar aqui. E como essa reta é paralela a essa, esse ângulo alfa que aponta para cá pode ser transportado para cá também, porque são ângulos alternos internos. É como se tivesse uma configuração em Z aqui. Se você reparar bem, esse triângulo bem aqui, ele passa a ser um triângulo classificado como isósceles. E o triângulo isósceles, ele tem duas características importantes. A primeira delas é que os dois ângulos são iguais. E a segunda é que os dois lados são iguais. Então, se esse tamanho de frente para o alfa vale A, o outro tamanho de frente para o mesmo alfa também vai valer A. Então agora eu quero que vocês percebam que nós temos aqui duas transversais cortadas por essas duas paralelas. E isso nos incita a Tales. Esse segmento da esquerda está para o seu segmento correspondente da esquerda, ou seja, A está para C, assim como esse segmento da direita, B, repare que aqui, olha, direita e esquerda, está para esse segmento B, para esse segmento D, perdão. Então aqui nós temos o teorema de Tales disfarçado de algo mais sofisticado. O que eu estou dizendo aqui para vocês em outras palavras? Que os segmentos adjacentes do triângulo A bissetriz são proporcionais às suas projeções, ou seja, A está para C, assim como B está para D. É lógico que toda pessoa tem a tendência de achar que isso vai servir para todos os casos possíveis de seviana. Não, só serve para a bissetriz. Quando você ver bissetriz, esse tamanho está para esse, assim como esse está para esse. Marco Antônio, se não for bissetriz, cada seviana tem sua especificidade. Não adianta vocês quererem arranjar um método de solução para todas as sevianas. Esse aqui serve para as bissetrizes. Agora, se por acaso ela for externa, então o ângulo está bem aqui. Nesse caso, esse ângulo beta aparece aqui. Beta também. E da mesma forma, essa configuração em Z faz com que haja beta aqui também. Logo, apareceu um outro triângulo isósceles bem aqui. O que eu posso dizer desse triângulo isósceles? Se eu chamar esse lado aqui de A, aqui também vai ser A. Tudo bem? Repara que esse tamanho aqui todo vale B. E aí eu posso fazer a seguinte proporção. De novo, eu tenho duas retas paralelas aqui. Percebam com bastante cuidado as retas paralelas. Cortadas por duas transversais. Então eu posso basicamente dividir nessa região aqui, ó. Ou seja, A, que é a parte desse segmento, está para a parte desse, ou seja, A está para M, assim como B, que é o todo aqui, olha, B é o todo aqui, está para N, que é o todo aqui. Ou seja, a parte está para a parte, assim como o todo está para o todo. Ou seja, assim como B está para N. Nesse caso, é importante nós salientarmos
que ao trocarmos esses dois aqui de posição, como isso aqui é proporção, não vai alterar o resultado da razão de proporcionalidade. Então eu posso dizer que A está para B, assim como M está para N. Isso aqui é muito legal. Agora eu queria que você percebesse um detalhe importante. Que na minha razão da interna, aparece A está para B aqui, ó. Porque eu posso trocar aqui também de posição. Vou trocar esses dois aqui. Como está gravado, não tem nenhum problema. Vou colocar o C aqui em cima e o B aqui embaixo. Repara que A está para B, assim como C está para D. E aqui também aparece a mesma razão, A está para B. Ou seja, o resultado dessa divisão dá o mesmo valor do resultado dessa divisão. O que eu posso concluir? Que a razão C sobre D é igual a M sobre N. E daí nasce um teorema que conjuga não, mas congrega as duas bissetrizes, as duas relações, a da interna e da externa. Porque se A sobre B é igual a C sobre D, e A sobre B também é igual a M sobre N, eu posso igualar sem problema nenhum C sobre D a M sobre N. Portanto, vai nascer uma relação extremamente útil que diz o seguinte: C está para D, assim como M está para N. E esse fato aqui nos remete à definição de quádruplas harmônicas, que a gente vai tratar no próximo vídeo. Por enquanto, o que eu quero daquele aluno que está querendo entender a questão do bombeiro, mas ele pensa assim, poxa, ainda não estou há algum tempo parado, mas eu quero começar a aprender mais. O que eu faço? Você pode fazer o seguinte, você pode começar lembrando dessa relação. Olha só, bissetriz interna, bissetriz externa, segmentos da interna, segmentos da externa. Como é que fica a proporção? C está para D, primeiro dentro, C está para D, eu estou indo da esquerda para a direita, e você continua na mesma lógica, assim como M está para N. Está aqui. Essa relação aqui envolve os dois teoremas ao mesmo tempo. Então, toda vez que você estiver diante da bissetriz interna e externa, elas vão sempre respeitar essa relação. A razão entre os comprimentos internos, tudo bem? Na mesma proporção, na mesma direção, no mesmo sentido, é igual à razão entre o comprimento externo, ou seja, o prolongamento e a parte toda, tá ok? Isso aqui é muito importante, porque esses 4 pontos aqui nessa razão são classificados, daqui a pouco, você vai ver no próximo vídeo, como conjugados harmônicos, perdão, como quádruplas harmônicas, melhor dizendo. E aí, como eu tenho aqui um foco A distante do bombeiro, o dobro da distância do outro, dá para perceber que se essa razão aqui for constante, eu posso construir uma circunferência passando por esse ponto. E o principal motivo, a principal propriedade dessa circunferência é que se eu mover esse ponto A ao redor dela, essas duas distâncias vão mudando de tamanho, mas elas não mudam de razão. E o nome dessa circunferência é chamada de circunferência de Apolônio. Ou seja, a única maneira que eu tenho de dois segmentos estarem a uma razão constante entre si é se por acaso esse A for um dos pontos pertencentes ao lugar geométrico dos pontos que formam a circunferência de Apolônio. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês, usando o GeoGebra, como é que a gente entende melhor essa circunferência de Apolônio e como é que a gente resolve o problema.